E mais uma informação daquelas que você ainda não vê por aí. Relatos de cristãos na China mostram que o governo do ditador Xi Jinping tem elevado a perseguição religiosa no país. Entre as medidas citadas estão a retirada de símbolos cristãos das casas de seguidores dessa linha religiosa, até o fechamento de igrejas e a prisão de seus membros. De acordo com o jornal britânico The Guardian, a tradicional igreja cristã Early Rain foi fechada na cidade de Chengdu, no sudoeste do país. Mais de 100 membros foram detidos. O líder religioso Wang Yi e sua mulher estão presos sob a acusação de incitar a subversão, crime que pode ser punido com até 15 anos de prisão. Muitos dos que não foram detidos estão escondidos e sequer podem voltar para a cidade. Ô Fiuzi, assim como naquele caso do Rio de Janeiro que a gente mostrou aqui, do rapaz que foi rendido com uma arma de choque por não usar máscara na praia, mais uma vez, a gente ainda não ouviu uma palavra sequer das entidades de direitos humanos, nenhuma linha, nenhuma nota que seja, nada, Fiuza. Não, Vitor, o autoritarismo está saindo do armário, né? A gente está vendo isso de uma maneira, eu acho, chocante. Eu acho, assim, melancólico, né? Como essa sanha, esse desejo de perseguir e controlar as pessoas, com base numa suposta ética. Você colocou uma palavra errada, né? Você não foi empático. É uma coisa assustadora, o negócio do remédio, né? Você falou de um remédio, não sei o quê. O Partido Comunista Chinês, ele está na sua fase mais autoritária da sua história. Ele teve uma guinada autoritária com o Xi Jinping, que foi reconduzido de forma sem precedentes na história contemporânea da China, foi prorrogado, né, a permanência dele no poder do partido, e no auge do autoritarismo, ele recebe nota oficial do PT aqui no Brasil de apoio ao partido, de apoio a essa ditadura. A ditadura da onde saiu esse vírus, que paralisou a humanidade, né? E uma ditadura que escondeu essa epidemia. Essa sim, né? Esse sim, um regime genocida, pelo menos indiretamente. Como é que você vai classificar, responsabilizar um ato como esse? Né? Você esconde, você protege, barra a informação, persegue, aliás, pessoas que tentaram alertar sobre o contágio entre humanos do coronavírus. Ou seja, eles, de fato, numa ação direta e comprovada, colocaram o mundo inteiro refém de uma pandemia, né? Esse é o regime, é de lá que sai, de lá que está saindo muita diretriz aí de comportamento, tem uma série dessas novas atitudes, né, supostamente modernas e tal, um monte de propaganda vinda de lá da China, que pretende, sendo uma ditadura, ser a grande potência da modernidade. Como é que pode isso? E como é que o Ocidente compactua com uma premissa esculhambada dessa? Né? Como é que a China pode ser modernidade? O moderninho? Eu acho o seguinte, Vitor, os autoritários que estão saindo do armário, saiam de uma vez. Né? Coloquem a sua vestimenta aí de templários, né? Ou de caçadores de bruxas. Né? Assumam o seu lado, o seu horror à liberdade, o seu horror a despertar de consciência que veio na internet, nas redes sociais. Assuma isso, defende aí. Lei da mordaça, controle de todo mundo, sarrafo sobre a população na rua e um comando central, que nem acontece na China. Augusto, e antes de passar para você um outro dado, um levantamento da ONG Open Doors, que foi publicado nesse ano, aponta que cerca de 260 milhões de cristãos foram severamente perseguidos em todo o mundo, isso em 2019, e segundo a ONG esse número continua crescendo, uma quantidade expressiva, 260 milhões é mais do que a população do Brasil, Augusto. Mas é claro, o Deus deles é o ditador do momento. Quem era o Deus da Rússia, da União Soviética, durante os 20 anos em que governou? O Stalin. O esquerdista brasileiro não consegue esconder a simpatia que tem pelo regime
totalitário, porque sonha com ele. Não é por acaso, não é por ignorância que os integrantes do governo, tipo Marco Aurélio Garcia, quando voltava da Venezuela, dizia, não, lá como ditadura, lá tem democracia até demais. Vivia dizendo isso. A paixão do PT, que é o comunista que não ouso dizer seu nome, porque não pode, pega mal no Brasil. O sonho dele é o quê? É transformar o Brasil numa grande Venezuela próspera, o que é uma contradição na essência. Não pode acontecer. O comunismo, o regime socialista, comunista, chame como quiser, faliu. Acabou. Agora, só no Brasil. Ainda dão em pé, o Paulo Francis que repetia isso, só no Brasil ainda se leva a sério o comunismo. Só que, agora, veja bem, eles não conseguem perder a simpatia pela China. Pega ali os 70% de democratas, que pode chamar de 171 que eles atendem, e tenta convencer essa turma a assinar um manifesto em defesa de Hong Kong, cuja democracia está sendo assassinada. Não é um país, dois regimes, que é isso? Totalitário não aceita isso. E não aceita a religião. A religião deles é o comunismo. Então é impressionante como esse pessoal não consegue nem disfarçar a simpatia por todos os regimes autoritários. Eu vivo dizendo, e também por isso faço questão de repetir a expressão, eu vivo recebendo queixumes ou cartas furiosas de posts furiosos de bestas quadradas que falam, como o vírus chinês, Covid-19, coronavírus, está ofendendo a cultura chinesa. Pois olha, repito com o maior prazer, o vírus é chinês, porque nasceu na China, cresceu na China sob os cuidados do governo chinês, foi escondido pela China até o momento de poder sair pelo mundo e foi exportado pela China. Então, é chinês. A ditadura chinesa é uma ditadura chinesa. E não me venham com esta conversa de costumes, cultura, porque senão eu passo a defender abertamente aqui a antropofagia. Vamos partir para o canibalismo, a tradição de tantas tribos brasileiras, porque vem essa turma achar que é normal comer sopa de morcego. Vê os animais que transmitem essas doenças que eles exportam. É a sujeira, é uma coisa asquerosa. Então, podem achar que sou snob. Sou. Se isso é ser snob, sou sim. Não me ofereçam sopa de morcego, porque eu sou preconceituoso quanto a isso.